Vamos lá, Mateus 6, 5 a seguir, diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E usando não useis de vã repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes que você peça. Portanto, vocês devem orar desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, ou cair em tentação, dependendo da tradução, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre essa palavra, para nós podermos compreender nesta manhã. Glória te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, já que nós estamos aqui, né, todo mundo tá de boa aí, deixa eu te perguntar assim, o que tem em uma oração? Irmã Rejane, o que tem numa oração? Uma coisa. Eu creio que, primeiro, assim, pelo menos para mim, né? Uhum. O agradecimento. Agradecimento. O que tem na oração? Agradecimento. O que tem na oração, manhã? Acredito que precisa ter muita fé. Fé. Então, olha só, vamos lá. Agradecimento, fé. O que tem na oração, Miguel? Tem adoração também. Adoração. O que tem na oração, Caio? Ou numa oração, Caio? Caio, tá me ouvindo? Oi, assim, O, a o que tem? oração, Uma coisa. alegria, persistência, alegria. Alegria. Maravilha. O que tem na oração, irmã Jéssica Pereira? Intercessão. Intercessão. Olha só, se a gente juntar esse negócio aqui, dá para fazer um negócio legal, hein? Você tá doido. O que tem na oração, irmã Jessi? Perdão. Perdão. Maravilha. Olha só, se a gente colocar essas coisas tudinho aqui, vai dar certo. O que tem na oração, irmã Cléo? Liga o seu microfone primeiro. Aperta no microfonezinho. Cadê o microfone? Achou. O que tem na oração vou falar a mesma coisa que a Jéssica falou que eu ia falar, o perdão. Tá, Sempre está pedindo perdão pelos nossos pecados. tá bom. Agora desliga o microfone. Perdão. O que tem na oração, irmã Giovana? Eu ia falar misericórdia, mas no caso, misericórdia da parte de Deus. Então, a senhora não ia falar a misericórdia da parte de Deus, né? Ah, tá. Sim, que a gente, claro que a gente vai ter misericórdia da gente, né? Quem tem que ter É. misericórdia da gente é Deus. Entendi. A irmã Vera, o que tem na oração, irmã Vera? Irmã Vera, a senhora está entre nós? Se manifeste. Enquanto a irmã Vera se manifesta, vamos lá. O que os irmãos disseram? Os irmãos disseram agradecimento, fé, adoração, alegria, intercessão, perdão e misericórdia. Olha só. Pastor, Sim, diga, irmã. desculpa te cortar, é que eu não estou conseguindo acessar meu microfonezinho aqui. Uhum. Pastor, no meu caso, quando eu estou orando, eu preciso ter foco para orar.
porque a mente, pelo menos assim, a nossa mente, eu vou falar da minha experiência de oração, tá? Quando a Certo. gente está orando, muitas vezes a gente começa a orar e a minha mente, ela trabalha no, tipo assim, a 200 quilômetros por hora. Então, é muita coisa, é muito pensamento. E se eu não focar na oração, naquilo que eu estou falando para Deus, primeiramente agradecendo, e pedindo perdão e colocando as necessidades, apresentando as coisas na mão de Deus, eu me perco, pastor. Aí eu estou pensando em outras coisas. Então, no meu caso, é foco, tipo, orar e focar naquilo que eu estou pedindo, agradecendo. No meu caso, é o foco. Maravilha, irmã de Vera. A senhora está com o pensamento acelerado, né? Vamos diminuir essa cabeça aí que fica ruim. Demais, demais. Não fica good, não. Irmão Miguel. O Miguel já falou. Irmã Hillary, o que tem na oração? Eu acho que tem que ter intimidade, né? Um momento de intimidade entre você e Deus. E também tem pedido, né? Eu acho que o que a gente mais coloca na oração é pedido. É engraçado, né? A Hillary foi a última a falar. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? A Hillary foi a última a falar e ela falou de pedido. Vocês tudinho enche de pedido, inclusive eu, né? E essas outras coisas que a gente falou aqui, ó, agradecimento, fé, adoração, alegria, intercessão, perdão, misericórdia, foco, intimidade, são as segundas, terceiras coisas, né? Que primeiro a gente, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Parece meninozinho, né? Menino, pedindo assim, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá. Tá bom. Mas vamos para a palavra agora. Isso daqui é algumas coisas que os irmãos falaram, claro, né? Colocando isso aqui na nossa oração, vai ficar uma oração muito melhor. E é evidente que nem toda vez a gente coloca isso aqui, né? Se colocasse, ficava linda a sua oração, né? Como é que na oração de 1 minuto você vai colocar tudo isso aqui, né? Não viaja, né? Não tem lógica, entendeu? Então, assim, a gente quer fazer uma oração de 1 minuto e quer resolução de tudo e a gente não consegue nem adicionar essas coisas todas aqui. Mas vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5, vai dizer assim, Jesus começa ensinando sobre a oração, e ele vai dizer, quando você orar, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Bem, tinha um povo religioso naquela época que eles gostavam de orar nas praças, nas esquinas das ruas. Eles gostavam de serem vistos e reconhecidos como pessoas de oração. Você já vê que tem um negócio errado aí, né? Quando alguém quer ser visto e reconhecido como alguém espiritual, esse cara é tudo, essa pessoa é tudo menos espiritual, né? Então, assim, já começou errado aí. Então, assim, eles pegavam e iam para as esquinas das ruas e pegava e levantava as mãos e fazia aquela pataquada toda, mostrando, e as pessoas passavam e olhavam assim para eles e falavam, nossa, como fulano é espiritual, ele está toda hora orando. Então, Jesus já veio, né, dando uma voadora nisso daí, falando, ó, isso aí não existe, tá? Se você fizer isso daí, fizer algo para se mostrar para alguém, você já recebeu a tua recompensa, ou seja, o que você está orando, você não vai receber nada. O versículo 6 fala assim, mas tu, agora vem para nós, quando você orar, entra no teu quarto, ou no teu aposento, ou no local fechado, ou no local que você fique só, e fecha a porta, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos lá. Começa com uma coisa muito importante. Primeiro, é um momento de intimidade. Um momento a sós, você e Deus. Qual é o problema disso, pastor? O problema disso é que a gente não quer ter esse momento, né? A gente não quer ter esse momento em que você larga tudo que você está fazendo, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fica ali a sós com Deus. É ou não é? A gente não quer fazer isso na maioria do tempo. Ou até para fazer isso é uma briga. Porque se alguém faz isso normalmente,
Essa pessoa tem uma vida de oração. Não, pastor, mas o senhor não sabe. Eu sou uma pessoa ocupada. Tá, entendi. Sou uma pessoa ocupada e eu não consigo fazer isso. É sério. Se você é uma pessoa tão ocupada assim, vamos olhar o teu histórico das redes sociais para ver quanto tempo você fica? Vamos olhar o histórico das séries, né? Dos filmes. Vamos olhar o histórico do tempo que você não está fazendo nada, só está perdendo tempo? Irmãos, não tem nenhum de nós que possa ter alguma desculpa realmente plausível para isso daqui, tá bom? Isso daqui é primordial. Primordial. Veja bem, tem alguns irmãos que são casados aqui, né? A gente é casado aqui. No meu caso de alguns irmãos aqui. Você que é casado, como é que você não vai dar atenção para o teu cônjuge? Não, pastor, eu estou muito ocupado, eu não vou dar atenção para o meu cônjuge. Vai dar ruim? Vai dar ruim ou não vai? Esse casamento vai acabar, vai entrar em crise, vai dar problema, vai virar um inferno e vai acabar em separação. Por quê? Porque você não deu atenção para o seu cônjuge o suficiente para que ele ou ela possa se sentir importante, possa se sentir amado, possa se sentir participativo, possa se sentir incluído na vida do outro, possa se sentir tudo isso e muito mais. Se não houver essa intimidade, até a física, né, que os irmãos só têm adultos, né, até a física de um homem entre uma mulher, esse casamento desanda. Não funciona. Dá errado, dá ruim. Agora, do mesmo modo que um casamento vai dar ruim, vai dar errado, vai dar muito errado. Se não houver essa intimidade do casal, essa proximidade, se não tiver isso, vai dar ruim. No relacionamento com o Senhor, vai dar pior. E aí, o que a gente faz? A maioria dos crentes hoje não tem um tempo de ficar a sós com o Senhor. É ou não é? Não tem um tempo de ficar a sós com o Senhor. Não, pastor, isso é chato. É chato. Eu chego lá, peço, eu não tenho mais nada para falar, então, eu tô... É ou não é? Porque, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Sabe por que é chato? Por causa que a gente não tem intimidade. Olha só, que coisa. Vamos lá. A Jéssica Azevedo aqui é casada, o Miguel é casado, a Vera é casada, eu sou casado. Tá? É os casamentos que tem. Regiane é casada, Maiane também. Então, olha só, se você não passa como você é casado e você conhece essa pessoa, você consegue passar o dia todo convivendo com essa pessoa na boa, né? Às vezes tem uma briguinha, né? Porque sabe como é que é. O problema do próximo é o próximo. Mas, na maioria do tempo, você consegue ficar de boa, porque foi a pessoa que você escolheu para estar junto, certo? Então, você conhece, você sabe quando a pessoa está... Pronto, você já sabe que está bravo, você já sabe aquilo que desagrada a pessoa, você já sabe aquilo que a pessoa gosta ou aquilo que a pessoa não gosta, enfim. É ou não é? Só que o que acontece? Porque você tem intimidade, convivência com essa pessoa. Ou seja, você pode passar o dia todo, às vezes você tem muita coisa para falar, às vezes você não tem nada para falar, só senta ali e fica junto. É ou não é? Senta ali e fica junto com a pessoa. E só de você estar lá, tá lindo, né? A pessoa não vai se sentir sozinha, desamparada e tantas outras coisas. O que acontece? Por que a gente não consegue ficar muito tempo orando? Porque não tem essa proximidade. Como é que você vai conversar com quem você não conhece muito tempo? Não tem, irmão. Não tem. Se a gente chega lá e fala um pouco, né? Como é que tá o clima hoje? Chuvoso, né? Tá ventando. Como é que foi a semana? Não sei o quê, tive esse problema aqui. Daqui a pouco o assunto acaba e tu quer ir embora.
isso daí é o que acontece, porque quando a gente não entra no nosso aposento, fecha a porta do nosso quarto e faz. Há muitos anos atrás, eu tinha um pastor que era contra isso daqui. Mas e ser contra isso daqui é ser contra a palavra. Isso aqui não existe, né? E eu batia contra isso, contra ele, ainda que ele fosse o pastor. E aí ele falava assim, não, é porque lá em Tessalonicenses está escrito orando em todo tempo. Então eu oro em todo tempo. É mesmo? Que maravilha! Que maravilha! Mas não tenho tempo a sós. Não tenho tempo a sós. Mas é assim, eu oro indo para o trabalho, eu oro voltando, eu falo com Deus não sei aonde, eu falo com Deus. É mesmo? É. Mas, assim, um tempo a sós com o Senhor não tem. Não. Ah, porque veja só, irmão, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Beleza? São as duas coisas. É um tempo a sós com o Senhor e no restante do tempo você pode estar em o que as pessoas chamam de espírito de oração, né? Mas esse tempo a sós é primordial. Pastor, eu estou fraco. Sem tempo a sós com o Senhor vai continuar fraco. Eu estou me sentindo mal. Vai sentir mais mal ainda, está só começando. Você precisa de oração, meu filho. Você precisa se aproximar do Senhor. Então, eu acho que você já entendeu que esse tempo a sós com o Senhor é primordial. Pastor, eu não consigo. Para de brincadeira, né? Para de brincadeira. Isso daqui é primordial. Primordial. Entendeu? Você pode ser a pessoa mais ocupada do mundo, mas você tem que dar atenção para o teu cônjuge. Se você não der atenção para o teu cônjuge, para tua casa, para tua família, para o teu esposo, para tua esposa, o que acontece? Vai dar ruim. Se você não der atenção para o Senhor e não fizer isso daqui, o teu relacionamento com Jesus vai fazer o quê? Vai dar ruim. Mas muito ruim mesmo. Então, a gente já entendeu que tem que fazer o quê? Fechar o quarto e... Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? É muito simples. Quanto tempo você quer ficar com a pessoa mais importante da sua vida? Ah, pastor, eu só queria pedir. Eu só queria pedir. Ah, não, né? É relacionamento, entendeu? Você fala, ele fala, você... Às vezes você não tem o que falar, você só fica ali com ele, entendeu? Você adora. A gente vai chegar nessa parte lá, entendeu? Então, primeira coisa, a gente já entendeu que precisa de um tempo a sós. Pastor, eu não tenho esse tempo a sós, então tá tudo errado. Vamos começar pelo certo agora, tá bom? A partir de hoje, você precisa de um tempo a sós. Diferença de Daniel para os outros. Daniel se trancava 3 vezes no quarto para orar todo dia. E o que isso fez na vida de Daniel, pastor? Vamos lá. Daniel era escravo numa terra estranha. Ele virou primeiro-ministro, governando uma boa parte da terra lá. Ficou na corte real durante todos os impérios que passaram por lá. Teve revelações do Apocalipse como nunca teve. Foi jogado na cova dos leões, não aconteceu nada com ele, mesmo sendo escravo e morando lá. Qual era o segredo de Daniel, pastor? Ele ia 3 vezes por dia, ele ia para o quarto dele, fechava a porta e falava com Deus dele. Entendeu? Então, pastor, as coisas estão tudo errado. Pois é, não tem oração, fica ruim, né? Então, vamos lá. E aí vai dizer o seguinte, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu pai que está em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque pensam que por seu muito falar, eles serão ouvidos. Eu não sei se os irmãos conhecem, por exemplo, as orações católicas, e eu já fui católico quando eu era jovem. E eles têm algumas orações. Por exemplo, esse daqui do Pai Nosso, crê em Deus Pai, Salve Rainha, Ave Maria, e outras, né? Então, assim, essas orações são só palavras repetidas várias vezes. Por exemplo, se você for orar um terço, você vai orar 50 Ave Marias, 10 Pai Nossos e mais os intervalos ali que são falado algumas coisas. Quando eu era novo, jovem, eu orava um terço todo dia antes de dormir. Quando eu tinha 12 para 13 anos. Eu orava um terço todo dia antes de dormir.
Então, eu orava 50 Ave Marias. Não sei se você sabe o que é um Ave Maria. Se você não souber, depois dá um Google aí, procura e vê. Se você não sabe do que eu estou falando. Então, era a mesma oração repetida 50 vezes. Mais 10 Pai Nosso, mais as outras, mais os intervalos e tudo mais. Então, ok. O que eu estou só te dando um exemplo, não estou falando mal de quem quer fazer assim, mas se você está fazendo assim, está errado. Porque a Bíblia diz que você não usa de vãs repetições. O que são essas repetições? É você ficar repetindo a mesma coisa toda vez. Ó, deixa eu te falar, tu gosta de gente repetitiva? Quem aqui gosta de gente repetitiva? Hã? Você não gosta de gente repetitiva, né? Aquela pessoa que chega para você e fala, então, uma coisa, aí depois ela te vê de novo, no outro dia, a, a mesma coisa, e depois ela chega e fala só aquilo dali, você fica o quê? Doido? Meu Deus do céu, essa criatura me enchendo a paciência, não é? Ninguém gosta de gente repetitiva. Agora tu imagina Deus, tá lá vem, lá vem, fazer que nem a Giovana falou, né? Meu eu, lá vem essa criatura de novo, mais uma vez. Então, Senhor, porque o Senhor sabe que eu preciso, mesma ladainha, todo dia. Ele, faz alguma coisa diferente aí, minha irmã, né? Adora a Deus, faz entendeu? Um negócio diferente aí, fala outras coisas diferentes. Não todo dia. Meu Deus, você sabe. Ai, ainda bem que ele é paciente, né? Porque se ele fosse nós. Botei um treco aqui, meu Deus do céu. Ainda bem que ele Alô, é. irmã Jess, cuidado, hein? Cala a boca, Jess! Então, assim, o que a gente faz muitas vezes? Por Ainda causa bem dessa. que não tem ninguém repetitivo aqui no grupo, né, pastor? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus está falando. Amém. Então, assim, o que a gente faz? A gente pega a mesma coisa, leva para Deus e, assim, a gente... Não, porque se ele não respondeu, é porque ele não ouviu. Então, eu vou falar de novo. Não, filho. Deixa eu te mostrar aqui a continuação do texto que a gente estava lendo. Diz assim, ó, versículo 7, Mateus 6:7. Porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Mas, pastor, eu tenho minha necessidade. Todos nós temos, calma, fica tranquilo. Não é só você não, tá? É todo mundo. Mas o que acontece? Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, antes de você pedir. Mas, pastor, por que ele não está me respondendo? Tem uma série de coisas porque ele pode não estar te respondendo. A gente vai ver isso aí mais na frente. Você entendeu? Então, assim, ninguém gosta, meu irmão. Você não gosta, eu não gosto, ninguém gosta, ninguém tem paciência para aquele chato repetitivo que vem e enche a paciência falando a mesma coisa do mesmo jeito, todo dia, dia por dia. A gente quer, assim, né, bater a cabeça dele, né, no nome de Jesus. Mas a gente tem que ser paciente, né? Então, assim, por que você acha que você não gosta e Deus gostaria disso daí? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Paulo falou assim, ó, 3 vezes orei ao Senhor. E aí ele falou, a minha graça te basta. Cala a boca, Paulo, para! Não enche a paciência. Estou colocando as minhas palavras, tá? Mas assim, Paulo orou, eu estou falando de Paulo, irmão. Paulo, camarada, entendeu? Escreveu a maior parte do Novo Testamento, evangelizou o mundo, escreveu um monte de carta, milagre, não sei o quê, fez um monte de coisa, o Senhor falava profundamente com ele, e aí 3 vezes ele orou o Senhor, cala a boca, Paulo, minha graça te basta. E aí Paulo já entendeu, o problema é que muitas vezes a gente não entende, né? Paulo já entendeu e falou, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, e glória a Deus, é isso aí, e ficou tranquilo.
e parou de encher a paciência. A gente faz mais de 3, não faz? A gente faz mais de 3. Então tá. E aí a gente vai entrar na oração que diz assim, versículo 9. Portanto, orai deste modo. Como? Que modo que é para orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que que isso significa, pastor? Significa que o teu período de oração, preste atenção nisso aqui, olha só. O teu período de oração é um período de culto que você oferece a Deus. Não é um período de pedido, não. É de culto. E a primeira coisa que você faz quando você vai apresentar para Deus é o quê? Adoração. Adoração. Entendeu? Agora eu te falo. O que que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando vai orar, na maioria das vezes. Senhor, o Senhor não me ouviu ainda neste pedido e naquele. Pai, me ajuda. É ou não é? Calma. Por que que você não adora? Então, veja, a gente vai fazer assim. A gente vai entrar no nosso quarto, fechar a tua porta. Se você não fazia isso, você vai fazer a partir de hoje. Vai fechar a tua porta, vai escolher um horário do dia, vai entrar no teu quarto, ou no lugar onde você puder. Ah, pastor, eu não tenho condição. Aqui em casa é um horror, tem gente que só e faz barulho, perturba e não me dá paz. Então, quando você estiver só, quando é que você fica só? Pastor, eu fico só quando eu estou no banheiro, tomando banho. Então, fecha a porta do banheiro, ora lá dentro do banheiro, faz alguma coisa. Mas fica só, pelo amor de Deus. Então, quando você ficar só, a primeira coisa que você faz, adora. Adora. Ai, pastor, mas e as necessidades? Calma, adora. Por quê? Quando você adora, acontece duas coisas maravilhosas. Primeiro, você está cumprindo aquilo que o Senhor mandou, então, né? Ele é digno de adoração, você tem que adorar mesmo, tá? Segunda coisa, você louva, você adora e você é curado. Olha só que coisa! Tenho certeza que não falaram isso para você, né? Você adora e você é curado. Agora, o que que a gente faz? No período de oração, todas as vezes que a gente vai diante do Senhor, na maioria das vezes não tem nenhuma vírgulazinha de adoração. Nenhuma. É ou não é? Quando foi a última vez que você adorou? Quando foi a última vez que você entrou para falar com o Senhor e você está aqui, Senhor, eu vim aqui oferecer o meu culto. Glória seja o teu nome, se ajoelhou, falou com ele, louvou. Uma música, né, que adore a Deus, adorou a Deus ali. Quando você faz isso, você é curado. E aí as preocupações, a angústia, a ansiedade, a perturbação que estava dentro de você, ela é acalmada, amenizada ou tirada quando você faz isso. Aí o que a gente faz? A gente não adora. Aí não tem aplacamento de nada, né, filho? Não tem aplacamento de nada. Mateus capítulo, na verdade, João capítulo 4. João capítulo 4, eu vou mostrar para você aqui, ó. E agora eu... João 4, 23. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar o texto para você, que aí você vai ver junto comigo aqui. 4:23 diz: Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, veja bem, Deus procura só um tipo de pessoa. Todo tipo de gente está procurando Deus, mas Deus procura só um tipo. Quem? Os adoradores. Aí, a gente vai diante de Deus e a gente não adora nada. Então, tá errado. Tá errado. Primeira coisa, você vai a Deus e você adora. Entendeu? E você adora.
Então, assim, a gente, a gente não quer adorar, né? A gente não quer fazer essa parte e a gente quer que o Senhor resolva os nossos problemas assim. Irmãos, algumas vezes o seu problema pode ser resolvido sem você pedir nada sobre o seu problema. Sabe fazendo o quê? Só adorando. Só adorando. Mas a gente não é ensinado essas coisas, né? Então fica ruim de saber. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo... Não, isso daqui é o que a gente viu. Apocalipse. Olha só esse daqui também, ó. Apocalipse capítulo 4. Diz assim, ó. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: olha o que tem diante do trono de Deus. O que tem? Adoração. Ele está falando assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Quando esses seres deram glória e ações de graças ao que se encontrava sentado no trono e que vive pelos séculos, os 24 anciãos prostaram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram o que vive pelos séculos dos séculos, depositaram suas coroas diante dele, proclamando: digno és, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, sim, por tua vontade são e foram criadas. Então, olha só que coisa. A adoração lá no trono de Deus, diante da presença de Deus. Quando você adora, essa adoração chega diante de Deus. Entendeu? Essa adoração chega diante de Deus. E Deus vai saber que você está adorando. Agora, a gente não quer adorar, né? Fica ruim. Acha que adorar é só quando a gente vem na igreja e faz o culto. Não fica good assim, não. Então, a primeira coisa que a gente faz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, olha só. A gente vai para o nosso quarto, ou em algum lugar que você fica fechado. A gente adora a Deus, tá? Adora a Deus. E versículo 10, Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha outro problema aqui, que a nossa oração está toda errada, por isso que dá ruim. O que está escrito assim? O que está escrito aqui? Venha o reino de quem? Dele. E seja feita a vontade de quem? A dele. Assim na terra como no... Aqui, assim aqui como no céu. Quando a gente vai orar, a gente está pedindo a vontade dele ou a gente está pedindo a nossa? O que você acha? Na maioria das vezes, a gente quer o quê? A nossa. Não, Jesus, porque eu já decidi o que eu quero. O que eu quero é isso daqui. E às vezes você está pedindo desgraça, morte, perturbação. O Senhor vai falar assim: eu não vou te dar isso, não, cara, porque se eu te der, acaba com a tua vida. Mas você, não, eu quero porque eu sei, Senhor, me ajuda. E o Senhor está falando: conhece a tia? Tia, calma, né? Fica tranquilo aí, cara. Entendeu? E a pessoa fica. Eu falei da. Eu falei disso daqui que eu lembrei da Vaiane, a gente trabalhou junto, aí a gente tinha uma equipe, aí eu ficava brincando, a gente ficava brincando entre nós, né? Sobretudo no horário do almoço, que a gente ficava junto. Aí chegou uma menina novata na equipe, né? Aí ela enchendo a paciência, assim, num dia lá, e ela tava e pergunta para um e fresca com o outro, e não sei o quê. E aí eu virei assim para ela assim, ó, mas eu falei assim, na normalidade, né? Eu falei assim: tu conhece a tia? Aí ela virou para outra assim e falou: que tia, que tia, que tia? Aí alguém falou para ela assim, ó: a tia calma, ele fica fazendo essa graça. Entendeu?
Isso daí foi legal. Mas, assim, muitas vezes a gente precisa saber, a gente precisa disso, porque o que a gente quer? A gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós em todas as circunstâncias e situações. O que não é verdade. Porque a nossa sabedoria é limitada, o nosso conhecimento é limitado, a nossa visão é limitada, tudo nosso é limitado. Então, às vezes, uma coisa que você acha que vai ser muito bom, que vai mudar a sua vida, só dá problema para sua cabeça. É ou não é? Às vezes a gente entra nisso. Por quê? Insistência, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou fazer, não, porque vai dar certo, eu já tenho um plano programado. Olha, tem uma coisa que funciona. Você quer saber qual é a coisa que funciona? A coisa que funciona é a vontade dele. Aí você pode dizer assim, ai, pastor, mas fazer a vontade de Deus é muito difícil. Quando foi que Satanás falou isso para ti? Porque se alguém disse para ti e isso para ti foi o Satanás. Sabe por quê? Porque ele fala isso desde o início, dizendo assim: fazer a vontade de Deus é muito difícil. Ah, é? Eu quero viver minha própria vida. Aí ele está vivendo a própria vida dele, e acabando com a dele, com um monte de gente levando para o inferno. Você quer isso para ti? Não, né? Só tem a vontade de um que importa, meu amado, meu amado, minha amada. Coloca isso na tua cabeça, presta atenção. Só tem a vontade de um que importa. É a vontade de quem, pastor? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem um plano e um propósito para mim, para você, para todos nós. Pastor, mas eu. Ó, calma, ó. Respira. Vamos diminuir esses pensamentos acelerados, né? Essa cabeça fica doida. Ó, dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ai, pastor, mas eu acho que eu estou dentro da vontade de Deus e não está nem boa, nem perfeita e nem agradável. Não é de Deus, não, isso aí não. Não é de Deus, não. Então você está equivocado. Vontade de Deus, ela é boa. Aí você pode até mencionar assim, falar, pastor, mas Jesus passou pela cruz, ele, né? A cruz, difícil e tal. Foi um momento só. Dentro da vontade de Deus, o cego viu, o coxo andou, o morto foi ressuscitado. Ele tinha que passar por aquele momento, ele passou, foi macho o suficiente para passar por aquilo dali, entendeu? E não retroceder. E quando ele sai daquilo dali, ele é glorificado e tem né, para a eternidade. Ou seja, cada um de nós vai ter um momento de prova, não é? Vai ter um momento de prova, vai ter um momento de teste. Porque se não te testar, como é que sabe se você passou de ano ou não? Tem que botar à prova isso daí, né, irmão? Bora mostrar obras. Esse negócio aí que só falar é lindo, né? Bora mostrar obras. Vamos lá. Versículo 8. Não vos assemelheis por eles, pois vosso Pai Celestial sabe que é necessário antes de vos pedir. Portanto, orarei deste modo. Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O João 8, olha só para você não ver isso daqui e falar assim, por causa que o Senhor quer a minha vontade e que eu faça a vontade dele. E olha só o exemplo aqui. Deixa eu te mostrar o exemplo, tá? João, capítulo 6, versículo 38. Diz, porque eu desci do céu. Quem desceu? Jesus. Não para fazer a minha vontade, que a vontade dele, ele não queria passar pela cruz, não. Mas a vontade daquele que me enviou. Entendeu? Então, Jesus falou assim, ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lucas 22, deixa eu te mostrar o texto aqui também, para você não dizer que está só nas minhas palavras, tá bom? Lucas 22, 42, Jesus falou assim, ó, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, porque o negócio estava estreito ali naquela hora, né? Mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que fortalecia, e ele, estando
angustiado, ele ainda orou mais intensamente e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus suou gotas de sangue. Ele sabia do que estava por vir e a dificuldade que isso era, certo? De acontecer. Então, assim, ele sabia de tudo isso e ele ficou, mas ele foi lá e fez o que precisava fazer. Sabe? A vontade de Deus, às vezes, vai ter um momento de batalha, de porrada, de tiro, bomba. Mas e aí? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O Senhor falou. E ele falou assim: ao que vencer, vou deixar que entre pelas portas da Nova Jerusalém. Ao que vencer, vou dar uma pedra branca. Ao que vencer, ele vai poder comer da árvore da vida. É só porque vencer. E o perdedor? O perdedor desce. Eu quero vencer. Você quer o quê? Né? Eu quero vencer. Vamos lá. E aí diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só que coisa. Você lembra lá do jardim que quando o homem pecou, o que Deus disse? Deus falou assim: ó, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Ou seja, lá no jardim do Éden, como houve uma ruptura, certo? Do homem com Deus por causa do pecado, Deus falou assim, ó, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Beleza. Quando chega aqui, Jesus falou assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dentro da oração, da sua oração, né? Você vai orar pedindo o seu pão do dia. Então não tem mais que trabalhar, pastor? Não, né? A gente tem que trabalhar assim, tá bom? Quem não quer trabalhar também não coma, a Bíblia diz. Mas o que está dizendo aqui? Está dizendo que este pão, quem dá é o Senhor. Não é conseguido pelas nossas mãos. Você consegue entender isso? Não é conseguido pelas nossas mãos, porque agora o teu relacionamento com Deus foi refeito através de Jesus, e é Ele que cuida de você. Então o salmista vai dizer assim, ó, eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar pão. Por quê? Porque Deus cuida. Você entendeu? Então, assim, que pão? A comida. Você precisa comer, não precisa? Então, top. Comida. Mas não é só comida, não, filho. É a palavra também. É a palavra. Olha, Oséias 4,6 diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Certo? E aí eu ainda vou te mostrar esse daqui, ó, para você ver uma coisa interessante. Deixa eu ver. Esse daqui. Então, 6. Ó, na verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Ou seja, o feijão arroz que você come, você morre, né? Agora, este é o pão que desceu do céu. Este quem? Jesus. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, e eu darei darei pela vida do mundo. Então, Jesus falou assim, ó, este pão é a minha carne. Então, que pão é esse daqui, pastor? Primeiro, você tem que se alimentar, certo? Teu físico. Se você não comer, o que acontece? Morre. E você tem que se alimentar espiritualmente. Como que se alimenta espiritualmente, pastor? Palavra. Senão, o que acontece? Você morre. Não, pastor, mas eu não leio a Bíblia e tá tudo bem. Eu tô vivendo e estamos pagando as contas, e o boleto, e o aluguel. E espiritualmente você tá como? Então, assim, não tem como você não ter comida espiritual para alimentar o teu espírito. Por isso que a tua carne toma de conta e vira vira um problema danado aí. Então, assim, você precisa alimentar
atua o teu espírito. Como é que eu faço isso, pastor? É você que faz. Quando você está, por exemplo, aqui com a gente, agora, você está alimentando o teu espírito. Através da palavra está sendo pregada, você está alimentando o teu espírito. Mas, você come uma vez por semana? Não, né? Tu só come hoje, que no caso Nova Zelândia é domingo. Você só come hoje no domingo, você vai comer só no outro domingo? Alguém faz isso? Você fizer, você é um herói, né? Me dá a receita aí, que eu quero emagrecer também. Não dá, né? Não dá. Não, filho, você vai morrer, não vai fazer suas coisas. Então, não tem como você se alimentar no domingo e passar a semana toda vivendo desse pão. É o alimento todo dia. Isso que vai fortalecer. Muitas vezes a gente tinha discussões há alguns anos atrás, eu e a Cleo, por causa que ela falava assim, eu sou da oração, eu sou da oração, eu gosto de orar, eu gosto de orar. E eu falava, e a leitura? E ela, e ela falava, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Ah, não gosto de ler, não? Ah, entendi. Pega ela, Jesus, pega ela. Não gosto de ler, não. E eu falava para ela, e era briga, e eu falava assim, se você não comer, você coisa, não, eu não gosto, e eu gosto de orar, ler, não nada. Aí, 30 anos na igreja, nunca tinha lido nenhum Novo Testamento inteiro. Que diabo de crente é tu, né? Aí, depois que ela entendeu isso, que é pelo Espírito Santo, né? Porque não adianta a gente falar no ouvido de quem... É o Espírito Santo que convence, tá, irmão? Não é a gente, não. Você pode ser até o esposo ou a esposa, não resolve. Aí, depois que o Espírito Santo fez a obra, que ela começou a ler... Então, tá. Você entendeu a questão do pão. E aí diz assim, ó, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Olha só que coisa legal. É para a gente perdoar, a Bíblia bota um adendo aqui, você tem que prestar atenção nisso. O nível de perdão que você vai obter de Deus é o nível de perdão que você tá. Pastor, eu não perdoo ninguém. Então, Deus não te perdoa. Aí você desce. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não quero, o senhor não sabe o que ele fez, o que ela me fez. E eu não quero saber, não, é sério. Mas, assim, é bom perdoar e deixar limpa essa parte. Porque o nível de perdão que Deus vai te dar, é o nível que você dá para alguém. Pastor, eu não perdoo ninguém. Comigo é assim, a ferro e fogo. Bateu, levou. E fez comigo, eu não esqueço jamais. Filho, tá bom. E o Satanás também não perdoa, então vai todo mundo pro mesmo lugar, entendeu? Então, assim, não, irmão, isso daqui não é uma opção. Não é uma opção. Você tem que perdoar. Pastor, eu não sei se eu tenho alguma coisa para perdoar. Não sabe? Não sei, pastor, não sei se tem alguma coisa para perdoar. Então tá. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, o Espírito Santo vai te lembrar de todas as coisas que você precisa resolver na sua vida. Você vai pegar essas coisas, vai anotar num caderno e resolver de um por um. Olha só que legal. Viu? A partir de hoje, o Espírito Santo vai lembrar você. Pronto. Entendeu? Não sei. Ele vai te lembrar. Pastor, eu não concordo. Ó, deixa eu te falar. Eu já passei mais de 2 anos. Eu tinha problema com perdão, tá? Hoje eu não tenho mais, não. O senhor já resolveu toda essa parte comigo aqui. Mas eu já passei mais de 2 anos me negando a fazer aquilo que o senhor estava mandando eu fazer para resolver pendências de perdão. O senhor me deu uma lista, eu peguei uma lista e fui resolvendo de um por um. E teve gente que eu queria esganar, né? Assim, fazer coisas ruins com a pessoa. Mas o senhor mandou perdoar. E aí eu fui lá, filho. Fiquei resistindo. Só que é o seguinte, você vai resolver o que precisa resolver ou você quer se lascar, né?
Então, assim, eu prefiro resolver o que tem para resolver, tá? E aí eu fui lá, depois de muito custo, resolvi tudo, glória a Deus, tudo. Teve uns que perdoou, teve outros que não, teve uns que me esculhambou, e aí é problema dele, né? Eu já fiz a minha parte, então, se ele não quer perdoar, aí já é ele para lá. Mas o nível que você perdoa é o nível que Deus te perdoa. As pessoas falam que tem dois pecados, tem um pecado que não tem perdão. Todo mundo sabe, né? É o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou adicionar mais um para ti aqui, tá? O pecado contra o Espírito Santo e não perdoar. Ai, pastor, mas é tão sério assim? É tão sério assim. Então, se eu não perdoar, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Se Deus não te perdoa, você desce. E você não quer descer, né? Então, vamos perdoar que é mais fácil, tá bom? E enquanto há tempo, tá, querido? Porque você não sabe até que dia você tá vivo, tá bom? Então, então vamos resolver essa parte aí. Aí, ó. E só para você ver, aí diz: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Só para complementar essa parte aqui. Não nos deixe cair em tentação. O salmista do Salmo 101, versículo 3, ele diz assim, ó, deixa eu te mostrar aqui também, que já que nós estamos podendo ver essa parte, vou te mostrar na Bíblia, tá? Não porei coisas más diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Então, veja, o salmista diz, eu não vou pôr coisas más diante dos meus olhos. Você sabe o que eu fiz durante algum tempo na minha vida? Não aconselho você fazer, e por favor, não faça isso. Não seja burro, igual eu fui, tá bom? Eu queria tirar pecados da minha vida, deixando essas coisas aparecerem na minha frente e tentando resistir. E eu sei da minha fraqueza. Você sabe da sua, não sabe? Se você não sabe, deveria, tá? Então, você deve Como saber. assim, pastor? Como assim? Não entendi. Explica melhor isso, pastor. Vamos lá, eu vou explicar. Então, assim, veja só. Aquilo da qual você tem dificuldade, aquilo da qual você tem como é que eu posso te falar? Aquilo da qual chama muito a sua atenção, aquilo da qual você sabe que é a sua dificuldade, que aquilo dali te leva a pecar, você tem que arrancar da tua vida. Você tem que arrancar da tua vida. Não dá para você pegar um negócio, eu não sei o que, tá? Vai depender de pessoa para pessoa. Não dá para você pegar um negócio, deixar essa coisa ficar passando toda hora na tua frente, sendo uma opção sua, tá? Sendo uma opção sua. Deixar essa coisa ficar passando toda hora na sua frente e falar assim, não, porque eu vou resistir. Você resiste a primeira, aí passa de novo, você já dá uma olhada assim. Aí passa de novo, você fala, então, só dessa vez, né, o Senhor perdoa. Aí você se arrebenta. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Não coloca diante de você aquilo que te leva a pecar. Não coloca. O que te leva a pecar? Eu não sei. Mas não deixa isso daí. É você trazendo... O Satanás, deixa eu te falar, ele, na vida de muitas pessoas, ele não precisa nem tentar a pessoa, não. Por quê? Porque, né, a pessoa traz a tentação. Às vezes a tentação está nisso aqui, ó. Aí a pessoa está ali, do nada, ó. Aí, ó. E aquilo ali leva para pecar. E aí pode ser diversas coisas, pode ser coisas sexuais, pornográficas, pode ser fofoca, pode ser inveja, pode ser, não sei qual é a tua fraqueza. Mas o que eu estou falando para você? Não coloca isso diante de você. No que depender de você, não coloca. Serpente venenosa, né, irmã Jéssica? Não coloca isso diante de você. Por quê? Porque você vai acabar caindo, criatura. Se a Eva tivesse, ao invés de estar olhando, olha só, no Jardim do Éden tinha duas árvores, além de todas as outras, tá? Tinha a árvore da vida e tinha a árvore do bem e do mal. Se a Eva, ao invés de estar olhando a árvore do bem e do mal,
e está próxima dela, que ela está visualizando a árvore, né? Ela está visualizando, tá no alcance da vista. Ela estivesse olhando a árvore da vida e falando assim, olha, como a árvore da vida é bonita para se comer, vamos comer a árvore da vida, Adão. Pronto, tinham comido, tinham ficado eterno. Tinha resolvido o problema. Não tinha queda, não tinha pecado, não tinha desgraça. Nós não estávamos aqui tendo essa conversa. Mas o que ela fez? Ela ficou olhando para aquilo que não podia. A única coisa que não podia, ela ficou olhando para aquilo que não podia. Aí, a serpente comeu, ainda deu para o outro, todo mundo se lascou. Então, você está entendendo? Então, assim, não coloca coisas que podem te levar a pecar diante da tua vida. Pastor, é um aplicativo que está me levando a pecar. Arranca esse aplicativo do teu celular, cara. Ah, é uma companhia que está me levando a pecar. Tira essa companhia da tua vida. Ah, pastor, é uma amizade. Acaba com a amizade. Ah, pastor, isso, o que for, arranca e tira. Porque você sozinho não vai conseguir dar conta de sair daí. Estou falando para ti. Eu vou te mostrar mais um aqui, ó. A gente já está acabando, tá? Eu acho que vocês estão de boa, né? Então, hoje a gente demorou um pouquinho mais, mas está tudo certo, né? Então, diz assim, ó. 2 Coríntios o quê? 6, do 15 a seguir, diz assim, ó. Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem um fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Quando é que Deus vai ser para nós pai? E nós vamos ser filhos e filhas dele quando a gente se apartar, quando a gente não tocar em nada imundo, quando a gente santificar o nosso corpo, o nosso templo, a nossa vida. Senão, filho, não vai funcionar. É por isso que, na maioria, as pessoas estão vivendo o evangelho que não funciona. Não funciona e não vai funcionar. Como é que vai viver um evangelho no pecado? Fazendo aquilo que desagrada a Deus, sem ter tempo de oração, sem ter tempo de palavra, sem ter tempo de nada. Isso é religiosidade, irmão. Você sabe para onde é que leva a religiosidade? Para o quinto dos infernos. Você não quer ir para lá. Então, vamos finalizar aqui. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Isso daqui é o quê? A adoração, de novo. Você começa adorando e você termina adorando. Aí alguém poderia me perguntar assim, e pastor, e a parte dos pedidos eu não vi? Você viu o pedido aqui? Você viu o pedido? Você não viu o pedido na oração do Pai Nosso. Por quê? Tá escrito aqui, ó. Versículo 7. Não usei de vãs repetições, porque penso que por muito falar serão ouvidos. Você não se assemelha a ele, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Meu filho, deixa eu te dar um segredo aqui. Lá vai o segredo. Quer o segredo? Lá vai. Você não precisa nem pedir se você está fazendo a vontade do Pai, vivendo de acordo com a palavra de Deus. As bênçãos do Senhor é que vêm atrás de você. Não é você que vai atrás de bênção. É elas que vêm. É o Senhor que deseja cumprir o desejo do teu coração. Não é você que está, eu quero, me dá. Você está entendendo? Olha só como muda tudo. Entendeu? A gente fazendo o quê? A parte certa. Tiago, capítulo 4, versículo 3, tem aquele texto que todo mundo conhece, e eu vou colocar aqui só para você te mostrar na palavra, tá? Diz assim, ó, pedis e não recebeis. Quem aqui já pediu que só não recebeu? Pastor, eu estou pedindo, não tem pão, nada. Pois é. Então, isso aqui é para nós. Olha só. Pediu e não recebe.
Por quê? Porque pediu mal. Para gastar em quê? Nos vossos próprios prazeres, deleites. Olha o que o texto continua dizendo. Adúlteros e adúlteras. Eita, o negócio começou a ficar brabo, né? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, vocês estão pensando o quê? Vou colocar assim, tá? Que a Escritura está dizendo em vão que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o texto já começa dizendo assim, ó, adúlteros e adúlteras, amigo do mundo. Ficou brabo, né? Não ficou good, não. E aí, diz assim, ó, 1 João, capítulo 5, deixa eu colocar aqui. Qual é o segredo para a gente fazer isso daqui? Deixa eu te mostrar. Mateus 21. Qual é o segredo para a gente ter orações respondidas? Quem quer ter orações respondidas aí? Manda palminha, manda palminha. Orações respondidas, pastor. Eu quero, Deus me ouça. Então vamos lá. Jesus respondendo, digo: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que for feito à figueira, mas a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha só, tem duas formas aqui, que é basicamente a mesma forma mudada mudada na mesma coisa. Mas preste atenção e observe o que eu estou te falando aqui, o que eu estou te mostrando. Diz assim, ó. Então, a primeira coisa que a gente viu é fé. Aí diz assim, ó. Estas coisas vos escrevi em 1 João 5. Para que crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e que para criar no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Maravilha. Então, volta aqui para mim e preste atenção. Qual foram os dois textos que a gente viu? Primeiro, tudo que tiver alinhado com a vontade de Deus é teu. É só você pedir. Está alinhado dentro da vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? É dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. Você está dentro do propósito que Deus tem para a tua vida? Tô não, pastor. Então, a oração vai ser respondida. Por quê? Deus te criou com propósito. Vamos para o início. Deus te criou com propósito. Deus fez você nascer nessa terra com um propósito. O que era para nós estarmos fazendo aqui, cada um de nós, era cumprindo o nosso propósito. Dentro desse propósito, Deus tem todo o recurso necessário, todas as bênçãos necessárias, tudo absolutamente que você precisa para cumprir com excelência o seu propósito. Por que eu peço e não recebo? Eu estou fora do propósito. E eu quero fazer outra coisa. Deus está querendo que tu vá para Nínive, está indo para Tarsis. Vai dar ruim. Deus está querendo que tu vá evangelizar, vai lá para Samaria pregar lá, e tu está querendo ir para... Não vai funcionar. Não vai funcionar. A bênção de Deus está dentro de um parâmetro. Qual é o parâmetro, pastor? É dentro desse parâmetro aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa estrada aqui, entre as minhas mãos? Isso aqui é a bênção de Deus. É dentro da vontade dele. Ele tem um negócio maravilhoso para sua vida. Agora, pastor, não estou fazendo isso, não sei o que é isso, e não quero fazer. Então, aí não tem resposta de oração. Segunda coisa, isso daqui é com fé, claro, mas a segunda, Jesus falou assim, ó, se tudo que pedis crendo, recebereis. Então, se você colocar fé verdadeira, tá? Sobre isso, sobre aquilo que você está pedindo, Deus pode te conceder. Ainda que não seja o propósito. Tu quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz assim, ó, Jesus falou
eu vim para o que era seu. O texto diz, eu vim para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. O que aconteceu? Chegou uma mulher cirofenícia, que não era do povo de Israel, e falou assim, ó, Rejane tá bonita? Veio uma mulher cirofenícia, que não era do povo de Israel, e falou assim, ó, Senhor, me ajuda. Eu quero que o Senhor me ajude com, né, o meu problema aqui. E o Senhor falou assim, eu não vou te ajudar. Por quê? Eu vim para os filhos de Israel. E o Senhor chamou ele de cachorro. Falou assim, não vou te ajudar. Ela, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, quando ele chamou ela, falou, não vou te ajudar, não quero saber do teu problema, porque tu não faz parte do povo que eu vim trabalhar, tu não faz parte do meu propósito. Entendeu? Tu não faz parte do meu propósito, então eu não vou mexer com isso, tá fora do meu propósito. Mas ela falou assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí ele falou, ó mulher, nem Israel inteiro eu achei fé igual essa daí. Vai. E tudo que você pediu seja feito. Foi feito exatamente como ela pediu. E aí tu sabe uma coisa interessante? Deus abriu um leque neste momento aí. Deus estava tratando com Israel, Jesus estava tratando com Israel. Ele abriu um leque para os gentios. Como ele tratou com ela, que é gentia, e ela tinha fé, e Israel inteiro não tinha, Deus começou a tratar. E agora você está tendo essa conversa aqui por causa da fé daquela mulher, que ela tinha uma fé que nem Israel tinha. Então, se você tiver uma fé que verdadeiramente possa chamar a atenção de Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ainda que não seja o propósito. Entendeu? Ainda que não seja o propósito, mas precisa de fé. Como é que eu posso fazer um exercício de fé? Vamos lá, para a gente finalizar aqui. Como é que a gente faz o exercício de fé, pastor? A gente faz assim. Deixa eu te mostrar como é que é o exercício de fé. No ano de 2024, a minha esposa estava para vir para cá, né? Tá quente aí, Maiane? Demais. A minha esposa estava para vir para... Que bom. Que bom nada, né? Eu estive aí nessa cidade, eu sei que é quente demais, terrível. Aí, 2024, minha esposa estava para vir para cá. O que eu tinha? Não tinha dinheiro para trazer, não. Não tinha passagem, não tinha... eu tinha acabado de conseguir o visto. Então, o que eu fiz? Eu fiz um exercício de fé que eu quero mostrar para você aqui, para você fazer também. No meu período de oração, eu parava e, durante esse período de oração, eu fechava os olhos e visualizava, observa isso que eu estou te falando, e visualizava ela chegando no aeroporto, ela passando na imigração, ela chegando lá naquela porta, o carro que eu ia buscar ela. Eu tinha um Suzuki Swift vermelho, era um carrinho velhinho e tal, que eu tinha comprado aqui. Eu chegando lá com o meu Suzuki Swift para colocar as malas dela dentro do carro, para ela vir e tal, não sei o quê. O visto não foi aprovado a tempo das passagens. Deus levantou alguém que comprou as passagens para nós. Depois eu paguei ele, claro. Mas ela comprou as passagens, tudinho e tal. No dia da viagem, o visto não tinha sido aprovado ainda. O que a gente fez? Falei, minha filha, vem, que a passagem já está marcada. A passagem já está marcada, vem. E eu já tinha visto isso várias vezes. Olha, o teu cérebro, olha só um segredo aqui, ó, o teu cérebro, ele reconhece esse tipo de memória, entendeu? Ele reconhece, isso é um exercício de fé, isso não é visualização, essa besteirada que esse povo manezão fica falando por aí, não. Isso é um exercício de fé, é você ver e acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Então eu peguei, aí alguém levantou, comprou as passagens, eu comprei tudo, ela veio. No dia que ela veio, ela não podia entrar com visto ainda. Então ela entrou de turista. A gente preparou as coisas tudinho e ela entrou de turista. Quando ela foi vir, um amigo meu do qual eu corto o cabelo, a mulher dele vinha no mesmo voo para ajudar ela a passar na imigração.
porque ela não sabe falar um ai de inglês. E aí a mulher ajudou ela a passar na imigração e tal. No dia que eu fui buscar ela, ao invés de eu ir no meu Suzuki vermelho, o meu amigo me emprestou a caminhonete dele para trazer as malas e tudo mais. E aí eu fui numa caminhonete nova, buscar ela, coloquei a caminhonete lá e fiquei esperando ela. Daqui a pouco saiu a esposa. O outro rapaz estava lá comigo, né? E aí saiu a esposa dele e eu, cadê a Cleo? Daqui a pouco vem a Cleo de lá para cá. Eu já tinha visto aquela cena várias vezes, entendeu? Já tinha visto aquela cena várias vezes. Ela veio, a gente pegou, colocou no carro, na caminhonete, fomos para casa, já tinha uma casa pronta para ela ficar lá, um local para ela ficar com o meu filho e tudo mais e tal. Isso, irmãos, ó, e saiu muito melhor do que eu tinha imaginado. Isso é fé. Então, o que você vai fazer a partir de agora? A partir de hoje. Você vai sentar lá no teu quarto, se ajoelhar, fazer como você faz tua oração. Você vai fechar os teus olhos. Você vai acalmar sua mente, viu, irmã Verônica? Calma sua mente, a respiração. Para acalmar essa mente acelerada. E você vai imaginar aquilo que você crê que Deus pode fazer por você. O melhor que você pode. O melhor que você pode. Entendeu? E você vai imaginar, e você vai fazer isso repetidas vezes, e ver isso repetidas vezes. No outro jejum que a gente teve de 21 dias, Deus deu uma direção para a gente sobre um terreno. A gente foi lá no terreno, eu e a Cleo, paramos com o carro na frente, é só uma fazendona grande, um terreno de 40 mil metros aqui, caríssimo aqui. A gente não quer nem saber quanto é que custa, que Deus é rico, né? Então, sim, não tô nem aí. E aí a gente foi lá, parou lá na frente, e a gente já viu aquilo dali, e a gente tem orado por isso. Tu acha que não vai acontecer? Era milhões, eu acho que era mais de 300 milhões aquele negócio lá para ficar pronto. Eu não quero saber quanto é que custa, se é 300, se é 500. O Senhor, ele é dono de tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Entendeu? As formas dele trabalhar são imensuráveis. Então, assim, faz esse exercício de fé a partir de hoje. E você vai sair da tua oração muito mais tranquilo, calmo, agradecido, e você já começa a agradecer. A gente fez esse jejum de 40 dias, 7 dias nós pedimos, 33 nós só agradecemos. Por quê? Porque é nosso. É nosso, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar com os irmãos hoje, que o seu período de oração, meus irmãos, seja um período abençoado na presença do Senhor. Amém? Que você leve o seu relacionamento com Jesus a sério, muito a sério. Ele é o mais importante da sua vida. Amém? Amém.